Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, o controle da imprensa parece que pode se iniciar antes do presidente supostamente eleito assumir o comando. Pelo fato que eu tô vendo a Jovem Pan muito retraída para dar as informações. Aquela Jovem Pan aguerrida que mostrava o declínio total da esquerda, hoje está com muitos receios de sofrer retaliações desse novo velho governo. E mais do que isso, o ex-presidiário de São Bernardo do Campo, quando discursou para a vitória, ele fez um discurso para dentro, não sentindo grandes proposituras no que se refere à sua apertada vitória. Para quem dizia em todas as pesquisas que levaria no primeiro turno, mas fez uma campanha totalmente fechada, mal podendo andar nas ruas e selecionando pessoas para aparecerem em seus comícios. No caso do estado do Paraná, na rua 15 de novembro, uma das principais glebas do município curitibano, ele colocou tapume em frente aos centros comerciais, onde tem importantes lojas de roupas e calçados, casas noturnas, franquias como Bob's, McDonald's, Burger King, entre outras mais, né? Simplesmente estavam sendo atrapalhadas por esse tapume. E eu pergunto a vocês, consequentemente, uma vez sabendo que o Nordeste é um reduto tendencioso à esquerda, era mais fácil burlar a urna para reduzir o disparate do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ora, se nós pararmos para analisar do contexto de 2018 para 2022, a nível São Paulo, para começo de conversa, o senhor João Dória se elegeu, governador de São Paulo, com uma diferença apertada contra o ex-governador Márcio França, que agora disputou o Senado Federal. Todas as pesquisas indicavam que ele liderava, e quem acabou vencedor foi o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Logo, nós precisamos entender o seguinte: as pesquisas que colocavam o Haddad na frente eram totalmente incoerentes com a realidade. Que o povo paulista, ele não é bairrista, ele é apenas provinciano, que vota de forma contrária, muitas das vezes, a um contexto conjuntural, a velha guarda. Então, por que motivo Haddad estaria na frente na ocasião? Vamos pensar com cabeça de petista. Um dos pressupostos que poderia fazer essa realidade é dizer: há 28 anos eu não aguento mais esse governo PSDB no estado de São Paulo. Mas dentro desses 28 anos, 16 anos pertence a quem mesmo? A Geraldo Alckmin, né? E quem é Geraldo Alckmin nos dias atuais? Aquele que, após inúmeras vezes reprimir movimentos do MST, hoje utiliza o bonezinho do MST? Ou, melhor dizendo, o vice do ex-presidiário de São Bernardo do Campo, que há 4 anos atrás
dizia que o Lula queria voltar à cena do crime. Como é que os valores se invertem? Não é, seu Geraldo Alckmin? Mais que isso, durante todo esse período do PSDB, o que houve um desgaste não foi da direita paulistana, muito menos da direita paulista do interior, mas sim do ciclo desgastado de um PSDB que revelou a sua verdadeira face ao perder seu capital político, onde o PSDB apenas utilizava os votos dos conservadores, mas não dava qualquer respaldo. Afinal, nós vivíamos do que se chamava o teatro das tesouras, a composição política da falsa oposição com a mesma bancada do Congresso Nacional. Logo, Tarcísio era para ter vencido as eleições, de preferência até no primeiro turno, e a roubalheira ficou muito parecida com a eleição passada, onde o senhor Fernando Haddad teve seus duvidosos 47 milhões de votos. E nos dias de hoje, como é que 60 milhões de pessoas se uniram pelo antigoverno? O anti-bolsonarianismo é tão estratosférico a ponto das pessoas enxergarem solução no suposto presidente eleito. Acredito que esse tipo de eleitor, de fato, ele não exista. Isso levando em consideração que o PT propriamente dito se tornou uma tirania que se desgastou em 2016. O STF foi um dos principais colaboradores dessa vitória, ou suposta vitória, do ex-presidiário de São Bernardo do Campo. Ponto. E por outro lado, podemos analisar o contexto. O velho centrão, a quem foi utilizado principalmente por ferrenhos opositores de Jair Bolsonaro, que fez parte da aliança com o governo, hoje pode-se dizer que se encontra do lado do ex-presidiário de São Bernardo do Campo. Logo, submeter-se aos fatos que inibem a realidade, denota-se que o país propriamente dito sofre as consequências de quem não quer nunca sair da miséria. Eu pergunto, que não ofende, é claro, ao povo do Nordeste: o quanto que o estado da Bahia cresceu após o governo Paulo Souto? Bota aí a partir de 2007, quando o senhor Jacques Wagner assumiu o poder. E o quanto a Bahia retrocedeu. Quantos morros e favelas se expandiram. E as grandes obras da Sudene, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, financiada pelo Banco do Nordeste, que favoreceram grandes figuras do nosso quadro político brasileiro, que dela se locupletaram para tentar ser governador, né? Ou até mesmo senadores. Vamos dizer o nome de algum? Seria o falecido Eduardo Campos, neto do ex-governador Miguel Arraes, que posteriormente, no ano de 2006, se tornou governador. Estranho, né? Ou mais ainda, Humberto Costa, ex-ministro da Saúde. Gostaria de saber se a Sudene não tiveram
cargos de confiança, que nomeou figuras ligadas a esses quadros políticos, a própria Tereza Leitão, agora recentemente eleita senadora da República, ou até mesmo o ex-presidente nacional do PSDB, o falecido senador Sérgio Guerra, que levou 10 milhões da Lava Jato para não delatar os escândalos que tinham do Petrolão, não é verdade? Ele, inclusive, abandonou a coordenação de campanha do Serra em 2010 para facilitar a vitória da senhora Dilma Rousseff. Ou mais que isso, todo o Nordeste brasileiro, né, aparelhado por esse clã petista e seus agregados, que comprou figuras que pertenciam ao antigo PFL, Democratas, que foi o caso, quem sabe, do Inocêncio de Oliveira, né? Propriamente dito, Otto Alencar, César Borges, todas essas figuras que fizeram parte do velho PFLismo e se juntaram à fisiologia com o intuito de buscarem suas manutenções nos mais importantes cargos de amarração do Nordeste brasileiro. Isso explica de fato o porquê que o Nordeste, durante tanto tempo, esteve na mão do PT e ainda está. Cargos estratégicos foram dados para esse tipo de gente. A começar pelas razões que Dirceu fez grandes negociações para eleger governadores ligados ao PT em 2006. A Vilma Faria, a ex-prefeita potiguar e 2 vezes governadora, já faleceu e não pode confirmar essa história. O Eduardo Campos, de repente, pode ser até o próximo culpado do Lula sobre a possível corrupção na compra da refinaria de Abreu e Lima. Afinal, de certa forma, ele morreu rompido com o PT e de forma muito misteriosa. Um dia antes ele deu entrevista ao Jornal Nacional falando que o Brasil iria para o fundo do poço com a reeleição de Dilma Rousseff. Vocês lembram disso? Em 2014? Pois é, isso mesmo que aconteceu. Com todos esses fatores que muito bem conhecemos no nosso extenso quadro da política brasileira, não podemos nunca esquecer o que é o verdadeiro Brasil em prol do povo brasileiro. Até mesmo no Distrito Federal, reduto que perpetuou revezamentos, né, de políticos de centro-esquerda, Cristóvão Borges, Joaquim Roriz, Arruda, Agnello Queiroz, Rodrigo Hollenberg. O conservadorismo está imperando. Mas, de todas as formas, podemos mostrar que existem fatores bem preponderantes sobre o X de todas as questões. Realmente, cômico se não fosse trágico o que o Brasil vivenciou com esse resultado sem vergonha e antidemocrático no último dia 30 de outubro, domingo que passou. Essa falta de vergonha na cara da parte de alguns brasileiros mostra realmente que o crime compensa. Onde não sei em que país
viviam essas pessoas quando o senhor Lula era presidente da República, onde se colheu frutos de riquezas que ainda existiam e que foi aos poucos se acabando com sua política econômica, colocando boa parte da classe média e também os geradores de emprego para a burocratização e o pagamento desenfreado de impostos, visando manter de pé o alto custeio do Estado e, sempre quando necessário, criando novos cargos para inibir o crescimento da oposição, fortalecendo a política partidária fisiológica, destruindo alas da própria confederação do MDB, loteando a máquina pública, provocando alto custeio das despesas obrigatórias. Nunca pagou a dívida externa, apenas trocou o credor com juros cada vez mais altos, provocando as grandes estagnações e crescimentos econômicos muito abaixo da expectativa. Em 2010, tivemos o suposto crescimento de 7,5%. Mas esse crescimento de 7,5%, será que ele de fato existiu? Ou foram maquiagens através do aumento das compras de veículos automotores que com 2 anos depois ficaram estagnados? Recursos jogados na economia de forma desenfreada, obras inacabadas e descoberta de rombos, inclusive em todas as superintendências que faziam parte de cargos estratégicos no Nordeste brasileiro. Então, fica a pergunta: esse é o governo que vocês realmente querem que comande o povo brasileiro? Esse é o governo que está preparado para reconstruir? Não sei que reconstrução ele quer fazer. Ele não deveria nem falar isso, porque afinal ele colherá frutos de uma intensa política econômica liberal, com lucros e superávites acima da média, onde o Brasil ainda colhe frutos. Essa manipulação de mercado de dizer que o dólar fechou em queda no dia de ontem é a prova viva que é uma inverdade. Até porque não se sabe sequer quem fará parte dessa equipe econômica que irá taxar o povo brasileiro e destruir boa parte da atividade econômica, somente para favorecer alguns grupos privilegiados e fortalecer o oligopólio. Isso é como o câncer, mata aos poucos, e quem sofre as consequências é o povo brasileiro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aguardemos o que ainda está por vir. Fiquem com Deus, vamos nos falando. Conjuntura política e econômica à sua disposição. Um abraço do Diego Santana.